que Deus é. Pastor, eu posso ser o que Deus é? Pode. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. E alguns meses atrás, na verdade já há alguns meses eu tenho pensado muito a respeito do que eu vou te dizer aqui agora. E eu disse isso recentemente para vocês, mas nem todo mundo estava aqui, então é bom que você ouça novamente. Eu falei alguns dias atrás que virmos para cá tem um objetivo de nos preparar para fora daqui. E me preocupa de fato quando nós estamos deixando de nos tornar o que realmente devemos ser. Por isso que eu disse sobre nos envolvermos, porque é o seu envolvimento que torna você o que você precisa ser. Veja, se você quiser de fato ser o que precisa, e isso cabe para mim também, principalmente, se você quiser ser de fato o que precisa, eu, na qualidade de seu pastor, preciso lhe ensinar tudo aquilo que eu sei e conheço sobre a verdade. Eu vou ter que ensinar você sobre perdão, eu vou ter que ensinar você sobre tudo isso que você já tem aprendido. A lista aí você sabe, não sabe? Se eu pedisse para você nomear as coisas que você tem ouvido, eu creio que você vai conseguir nomear muitas coisas. Essas coisas que eu tenho te ensinado. Como? Porque, querido, eu não sou eterno aqui. Nem você. Nós somos eternos depois daqui. Veja. E aqui tem um duplo sentido do que eu estou dizendo. Não ser eterno no sentido físico, mas também não ser eterno nesse lugar, aqui, nessa região geográfica. Mais cedo ou mais tarde, algum de vocês vão ter que assumir o meu lugar. Alguém de vocês. Vocês acham que eu vou ficar aqui para sempre? Que misericórdia. Eu falando sério, a outra... Sim. Agora veja, preste atenção, eu acredito. Eu acredito em você. E quando eu digo isso, eu estou falando pela fé. Porque Deus só acredita em nós pela fé, irmão. Porque a Bíblia diz assim que na carne não habita bem algum. Na carne você já está reprovado. Não temos aprovação na carne. Essa aprovação é o que nós nos tornamos em Deus, no Espírito. Mas veja, atenção. Para eu preparar alguém para assumir o meu lugar, eu vou precisar ensinar esse alguém a guardar aquilo que é preciso. Valores, princípios. A praticar aquilo que a Bíblia ensina. Obviamente, mais uma vez digo, isso também cabe a mim. Só que eu preciso ensinar a você muitas coisas. Perdão, amor, compaixão, misericórdia, graça, etc, etc, etc. Ofertar, ser generoso, contribuir. E veja, eu não posso levantar alguém que não cumpre os princípios da palavra. Todos aqui têm chamada. Vou te dar mais uma oportunidade. Todos aqui têm chamada. Só que quando você quebra princípios, você se torna inapto, não porque Deus te torna inapto, mas porque você se faz inapto para assumir uma posição que Deus te tem. Deus tem para a sua vida.
seja alguém para me substituir, ou seja, alguém para colaborar comigo, cooperar comigo, vai ser necessário com que você aprenda a cumprir os princípios que Deus espera. Eu posso olhar para alguns de vocês e ver claramente um chamado naquela direção específica. Esse aqui é pastor, esse aqui é profeta, esse aqui é evangelista. Mas vamos pegar aqui, esse aqui é pastor. Como é que eu vou levantar esse cara para assumir o meu lugar, se esse cara não honra, não é fiel, e tantas outras coisas? Como? E aqui eu não falo apenas de levantar alguém para ficar no meu lugar. Eu falo isso em relação a qualquer outra coisa que você precise fazer dentro da casa de Deus. Porque a Bíblia diz que o que se espera dos dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. Um dispenseiro é alguém que recebe algo para poder cuidar. Então todos nós precisamos nos envolver, não aqui no culto apenas, mas nos envolver com o que Deus quer fazer fora daqui, na nossa vida íntima, pessoal, particular, individual, porque o seu preparo e a sua escola principal é o seu quarto. Amém. Quando eu falo de ser o seu quarto, não estou falando para você ficar isolado lá. Houve um período, irmão, é engraçado, é cômico, mas é verdade. Houve um período, alguns anos atrás, que a gente falava, pregava muito forte essa mensagem de entrar no quarto. Tinha gente que nem ia para a igreja, estava fazendo o que? Estou no quarto. Oxe, que negócio estranho é esse? Deus te esconde no quarto para te revelar, querido. Não no secreto, mas no público. Você fecha a porta do seu quarto. Agora veja, Jesus disse: entrarás para o teu quarto, fecharás a porta, orarás ao teu pai que está em secreto. Teu pai que está em secreto vai fazer o quê? Te recompensará. Veja, a sua intimidade é secreta, mas a recompensa é pública. E aí você pensa assim: não, Deus vai me recompensar. Sim, mas a recompensa que Deus te dá se manifesta através de você. E nós temos que nos envolver com a vida da igreja, envolver com a vida íntima e pessoal com Deus, porque aqui está a garantia do nosso sucesso. Mais do que eu, Deus quer levantar você. Amém? Mateus capítulo 4. Capítulo 4. Vou ler do verso 1 até o 11 apenas para entendimento do contexto. Diz assim a partir do verso 1: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse:
Tudo isso lhe darei se você prostrado me adorar. Jesus lhe disse: retire-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Agora vai lá para o capítulo 27. Verso 39. Até o 43. Os que lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça, os que passavam, vou ler de novo, lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: sou filho de Deus. Pode olhar para mim. Querido, eu já vou te dar logo o tema dessa palavra, para você talvez já conseguir se situar desde o princípio. Repita isso comigo: eu sou o que ele diz. O resto, não, vamos voltar do início. Eu sou o que ele diz. O resto é engano. Veja, lemos 2 textos aqui. Se tu és o filho de Deus, o diabo disse para Jesus: transforma essas pedras em pães. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui e Deus dará ordem aos seus anjos para te guardarem. No outro texto diz: se és o filho de Deus, desce da cruz e creremos em ti. A serpente, lá no princípio, disse para Eva: não é bem isso que Deus quis dizer. O que você precisa fazer, Eva, é comer, porque se você comer, você vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eu quero que você note algo. O diabo, quem? Ele trabalha com um padrão para nos levar ao tropeço. O diabo não trabalha aleatoriamente, ele tem um padrão, ele é organizado, ele arquiteta. A Bíblia diz para nós não lhe ignorarmos os desígnios. Nós não devemos ignorar os desígnios do diabo. Isso não significa que ele está à frente de Deus, é por isso que nós temos que ouvir o Espírito Santo, porque então estaremos à frente dele. Mas veja, há uma advertência para nós não ignorarmos os desígnios do diabo. E ele, querido, ele trabalha com um padrão para nos levar ao tropeço. E ele insiste nesse padrão até os dias de hoje, porque ele tem funcionado. Funcionou lá no jardim e tem funcionado nos nossos dias. Louvado seja Deus que não funcionou com Jesus. Mas ele tentou aplicar o mesmo padrão que ele aplicou lá no jardim com Jesus. Se você comer dessa árvore, você vai ser como Deus. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui. Se tu és o filho de Deus, desce da cruz e creremos em ti. Consegue perceber o padrão aqui? O que o diabo, embora eu vá citar algumas vezes o nome dele aqui nessa noite, a ênfase da palavra não é o diabo, porque ele foi derrotado. A ênfase é Jesus. Amém? Mas eu preciso citar a pessoa insignificante dele, para nós entendermos o que...
nós entendemos o que é preciso. Então preste atenção, ele trabalha com esse se. Se tu és, para quê? Para gerar dúvidas em nós e criar uma crise de identidade em nossas vidas. Quando o diabo consegue colocar o se, que é a dúvida, dentro de você, ele vai gerar uma crise de identidade no seu interior. Porque veja, Adão e Eva já eram como Deus, foi criado à imagem e Jesus era o Filho de Deus. Aonde o diabo atacou? Se tu és o, isso fala do quê? Identidade. Então quando ele consegue lançar essa dúvida, se tu és, ele vai atacar a sua identidade. E quando ele ataca a sua identidade, ele vai comprometer você em tudo que você possa imaginar na sua vida. Por que há hoje, querido, tanta bizarrice em nossos dias e tantas tentativas de se estabelecer uma nova verdade sobre o ser humano? Porque quanto mais identidades houver, mais longe e confuso o homem estará. Veja, nós vivemos um tempo estranho. As bizarrices não param. Irmão, assim, é porque nós não estamos, eu não sei você, pelo menos eu. Eu não fico sabendo de tudo que acontece, não tem coisa assim no mundo que se eu ficar sabendo, eu falo, rapaz, isso existe? Eu nem sabia que isso existia. Por quê? Porque o nosso contexto é qual? O nosso contexto é a palavra, é a vida da igreja, é estar em comunhão uns com os outros, é conversar, é rir, às vezes até contar piadas bobas, mas nada que ofenda o caráter de Deus e a pessoa de Deus. Essa é a nossa realidade. Mas veja, no mundo, querido, há coisas tão estranhas acontecendo e bizarras. E tudo isso, querido, é para tentar criar uma nova verdade sobre o ser humano, estabelecer uma nova verdade sobre ele. E por que isso está acontecendo? Porque o diabo está aplicando o mesmo padrão que ele aplicou no princípio nos dias de hoje. Ele quer continuar confundindo a identidade das pessoas em relação àquilo que de fato elas são. Você sabe quem você é? E existe toda essa bizarrice e, infelizmente, ele conseguiu fazer o homem mergulhar numa crise profunda de identidade. Diga assim comigo, eu sou filho de Deus. A minha pergunta agora é, você realmente sabe? O quanto você sabe? E aí, o saber não é informativo, mas apropriativo. O que significa isso? É um saber que se manifesta em você na maneira como você se comporta, como você pensa, como você fala, como você age. Um filho de Deus está assim? Não. Um filho de Deus está assim, ai meu Deus, não aguento mais, eu vou desistir, aleluia. Saber que se é filho de Deus, preste atenção, na mente, como uma informação, não significa nada. Agora, saber que você é filho de Deus e você se apropria dessa identidade, de forma que não há dúvida que o diabo consiga lançar sobre você, que lhe roube isso, é outra história. Seja sincero, depois que você se converteu, você chegou a duvidar de muitas coisas a respeito de si mesmo, que Deus tem para você e Deus afirma sobre você, sim ou não? Sim. Alguém que já chegou a duvidar se de fato era filho de Deus? Alguém que já chegou a duvidar se de fato era crente? Eu já, irmão. Tem hora que eu acho que eu não sou crente, que eu estou desviado. O fato, querido, é que muitos sis se levantam sobre as nossas vidas. E o fim disso é um único fim, é o mesmo.
é deturpar a sua identidade. É colocar sobre você uma dúvida em relação a algo que Deus disse sobre você, ao seu respeito. Nunca tenha dúvidas, você é filho de Deus. Mas Ele vai vir para te dizer se tu és o filho de Deus. Mas você que fez isso, você é filho de Deus, sim. Filho de Deus também pisa na jaca. Adão não era filho de Deus? E a maior pisada na jaca de toda a história da humanidade foi Adão que cometeu. Por isso eu quero te dar uma palavra. Você não pode aceitar que outro além do Senhor te apresente a você mesmo. Eu vou repetir, porque você não pegou o que eu disse. Você não pode aceitar que outro além do Senhor te apresente a você mesmo. Amém. Você está se conhecendo por meio de quem? Daquilo que o diabo tem apresentado sobre você, ou daquilo que Deus tem te apresentado a você mesmo? Está vendo? Você é um pecador. Você é um miserável. Você não sei o quê. Se Deus disser que você é pecador e miserável, você é. Mas se o diabo disser que você é pecador e miserável, e Deus disser que você é filho, você é filho. Uma coisa é o diabo dizer que você é avarento, outra coisa é Deus dizer que você é avarento. Se Deus disser que você é avarento. Mas se o diabo falar que você é avarento, Deus disser o contrário, o que o diabo está dizendo não vale nada. Só que se você se apropriar do que o diabo está dizendo, isso vai corromper a sua identidade. Quem está me entendendo? Por isso, querido, você precisa ser apresentado a si mesmo pelo Senhor. Você já alguma vez, em algum momento, você parou na frente do espelho e disse para si mesmo: prazer, eu sou fulano de tal? Você nunca fez isso, né? Nem eu. Mas veja, Paulo disse assim: todos nós, quem? Com o rosto descoberto, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados segundo a imagem do que contemplamos pelo Espírito do Senhor. Então veja, Paulo está dizendo que quando você para na frente desse espelho, que é o Espírito Santo, e você começa a contemplá-lo, você vai ver quem de fato você é. Vai descobrir a sua identidade. O que foi? Uma promessa da. Agora, se nós permitimos o diabo nos apresentar quem ele quer que sejamos, teremos uma imagem distorcida dos fatos. E aqui, sem medo de errar, eu, você, nós, vós, eles, elas, todos, temos em algum ponto das nossas vidas a verdade dos fatos distorcidas, porque ouvimos o que o diabo disse e não o que Deus disse sobre nós. Veja, a narrativa em nossos dias é que, veja, você vai entender, eu não sei se você é antenado em notícias, em informações, mas a narrativa dos nossos dias é que não há apenas mais o gênero masculino e feminino. Há uma diversidade de identidade de gênero. Bom, pelo que eu sei, através da Bíblia, Deus criou homem e mulher, macho e... O que passa disso é bizarrice. Agora, vamos lá. Se você souber disso tudo, você está bem informado, porque o que eu vou dizer aqui para você, nem eu sei o que isso aqui significa, e nem me dei o trabalho de pesquisar com detalhe o que isso aqui é, porque para mim é só uma coisa: Satanás. Mas, veja, a deturpação da identidade. A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Mas, nos nossos dias, além do gênero masculino e feminino, nós temos o transgênero. Nós temos o gênero neutro. Nós temos o não binário. Ops, presta atenção, depois você ri. Nós temos o gênero não binário.
Nós temos o agênero. Que diacho é isso, irmão? Não, você acha que para por aqui as bizarrices? Nós temos o pangênero. Não, esse aqui é para rir, eu vou deixar você rir. Nós temos o genderqueer. Que diabo é isso, irmão? Genderqueer. Irmão, agora esse aqui é pior ainda. Nós temos o two spirit. 2 espíritos significa, é a palavra em inglês. Two spirit, 2 espíritos, o espírito do homem e o espírito do Satanás. Nós temos o terceiro gênero e temos o gênero todos, ou nenhum, ou uma combinação de todos esses. Mas que diacho é isso, irmão? O que é isso tudo? É uma distorção da identidade. Porque o homem não se descobriu em Deus, então o diabo diz que você pode ser qualquer coisa que você quer ser. Se você não se sente nem homem nem mulher, se você não se sente nem homem nem mulher, você pode ser alguma dessas coisas aqui que eu estou te oferecendo para você ser. Agora, querido, não me pergunte sobre o que é cada uma dessas coisas. Eu só posso te afirmar algo, que além de uma bizarrice só, é maligno, porque Deus criou macho e fêmea, o restante é apenas uma criação maligna, fruto de uma distorção de identidade. Ao longo dos anos, o diabo veio implantando na mentalidade humana que você pode ser o que você quiser, e eu vou te dar uma palavra: nós não somos chamados para sermos o que quisermos. Nós somos chamados e fomos criados e chamados por Deus para sermos homem e mulher, macho e fêmea. O que passa disso vem do lugar estranho. Eu sou o que eu quero. Então você vai para o inferno sendo o que você quer, porque isso é rebeldia. Mas saindo desse assunto, vamos ao ponto de interrogação que o diabo tenta criar nas nossas mentes. Se tu és, esse aqui é o ponto. Veja, o diabo não quer que você o convença de quem você é. O diabo não quer que você convença ele de quem você é, porque ele sabe quem você é e que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele sabe. Agora, ele quer que você se convença de quem ele diz que você é. Você não precisa ficar brigando com o diabo e falar assim: diabo, eu sou homem, eu sou mulher, diabo, eu sou isso, eu sou aquilo. Ele sabe que você é, ele sabe que Deus te criou à imagem e semelhança de Deus. Agora, ele quer te convencer de que você é o que ele diz que você é. E se ele consegue te plantar a dúvida, ele dá um passo para te confundir na vida. E se você notar os exemplos iniciais, você verá que ele ataca sempre no mesmo ponto, na identidade. Então entenda que uma identidade corrompida irá afetar a sua fé. Se a sua identidade está corrompida, a sua fé vai ser afetada. O que é mais que vai ser afetado? As suas escolhas, as suas companhias e tantas outras coisas. Por quê? Identidade corrompida. Por causa do núcleo, querido, olha para mim. O núcleo da vida é a identidade. Deus te fez à imagem e semelhança dele. E se o diabo corrompe o núcleo, ele afeta todas as áreas da sua vida. Ele vai afetar a maneira como você crê, ele vai afetar a maneira como você escolhe, ele vai afetar as suas amizades. E aqui, querido, os exemplos vão para todas as áreas da sua vida. Quem está me entendendo? Amém. Então, se eu não sei quem sou, eu não saberei o que fazer. Mas se eu sei quem sou, eu sei o que não fazer. Se você não se descobriu, não sabe quem você é, além de você não saber o que fazer, você vai fazer o que o mundo te dizer que você tem que fazer. Mas quando você sabe quem é, você sabe exatamente o que não fazer, porque você sabe o que Deus te mandou fazer. E uma crise de identidade você não resolve em qualquer lugar. É preciso revelação que vem do alto. Você acha que eu posso revelar a sua identidade? Eu posso vir aqui dizer: você é macho, você é fêmea, você é bonito, você não é tão bonito assim. Você é isso, você é aquilo. Mas se o Espírito Santo não imprimir essa verdade no seu coração, nada pode ser formado dentro de você. Então você precisa de uma revelação que vem do alto. Repita isso comigo: revelação que vem do alto. Jesus indaga a seus discípulos: quem vocês dizem? Seja bem-vindo, Chuva.
Jesus indaga seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Antes, preste atenção em mim, antes dele indagar os seus discípulos, perguntando quem os discípulos diziam que ele era, ele pergunta: quem as multidões dizem que eu sou? Então chega nos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Qual é a resposta? Você conhece de trás para frente: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem responde isso? Agora, veja a resposta de Jesus para ele. Mateus 16, versos 17 e 18, Jesus diz isso aqui: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Agora veja, também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Note que Jesus diz que não foi carne ou sangue que revelaram aquela verdade para Pedro, mas o Pai que estava nos céus. Querido, você não vai encontrar a sua identidade na internet, você não vai encontrar a sua identidade nas redes sociais, você não vai encontrar a sua identidade em outras religiões, nem na evangélica, nem na católica, nem na espírita, nem na candomblessista, nem no satanismo, nem em escambau a quatro. Você vai encontrar a sua identidade num único lugar. E para isso, querido, você precisa de revelação de Deus por meio da palavra dele. Enquanto você não se descobrir pela palavra, porque a palavra vai revelar não apenas quem ele é, mas quem você é. Enquanto você não se descobrir pela palavra quem realmente é, você corre um risco de ser, como diz a Bíblia, agitado por vários ventos de doutrina. Tu és o Cristo, Pedro afirma. Então Jesus afirma para Pedro: e tu és Pedro. Tu és o Cristo, e tu és Pedro. Tu és o Cristo, e tu és Pedro. Veja, eu vejo quem ele é, então vejo quem eu sou. Eu descubro quem ele é, então descubro quem eu sou. Deus me revela quem ele é, e Deus revela quem eu sou. Quando Deus revela quem eu sou, ele está tocando aonde? Diga: na minha identidade. Ele quem revela quem somos. E porque eu vejo, eu me vejo. Ou melhor, ele mostra quem nós somos. E se ele mostra quem eu sou, fica mais fácil não aceitar quem o mundo quer que eu seja. Posso te fazer uma pergunta sincera? Quantos aqui estão dispostos a aguentar o tranco contra o mundo? O mundo vai tentar empurrar cada vez mais, goela abaixo, uma identidade distorcida, corrompida, fora da palavra de Deus sobre você. E se você não tiver pulso firme, fé, convicção, perseverança, você vai se corromper. Porque, querido, pessoas mais inteligentes do que eu e você, vamos encontrar um monte pelo caminho. Você vai encontrar um monte de ímpio, de gente que não se converteu, que é muito mais instruído do que eu e você, e que vão ter muitas boas filosofias para te enganar, para colocar a sua crença em Deus em xeque, para colocar a sua fé na palavra em xeque. E aí, você lá, todo humildezinho, simplesinho, presta atenção em mim, você lá, confessando a sua fé perante aquela pessoa inteligentinha, e aí ele vai vir com o argumento: não, se Deus existe, se você é, se não sei o que, e se você não for firme na sua fé, ainda que você não consiga explicar o que você precisa explicar, se você não for firme na sua fé, você vai cair no argumento dos outros, e pode se corromper. Nós só aceitamos uma mentira sobre nós, porque não acolhemos a verdade dentro de nós. A Bíblia diz: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa... Salvar o que, irmão? Diga: vossas almas. Agora veja, querido, você acha que o seu espírito recriado em Cristo Jesus tem dúvida de quem você é? Não. Mas a sua alma foi afetada
na identidade de quem você é. Se você nasceu de novo e tem a natureza dele, não há nem 0,0% de dúvida no seu espírito de que você é filho de Deus. Eu acho que alguns aqui têm dúvida. Se você nasceu de novo, não há dúvidas de que você pertence a ele. Mas na sua alma, a sua identidade está corrompida. E aí a Bíblia diz, vem assim, ó, a Bíblia vem e diz: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Significa o quê? Criar a identidade de quem você realmente é em Deus. A crise de identidade está em sua alma, e quando acolhemos a palavra no nosso interior, a palavra vai lidar com essa crise. Então por que nós somos tão afetados com a palavra de terceiros? Por que o que os outros dizem ao seu respeito te afeta tanto? Porque você não tem uma identidade firmada em Deus. Você ainda está acreditando no que você ouve, e o que você está ouvindo é diferente do que Deus está declarando. Se o que você está ouvindo é diferente do que Deus está declarando, é engano. Mas como é que eu vou saber o que Deus está declarando? Aí você precisa, querido, de comunhão com a palavra, de comunhão com Ele. Ou você acha que Pedro pôde declarar que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo, andando longe de Jesus, fazendo só o que ele queria? Não, ele precisou estar convivendo com Jesus, e Deus revelou para Pedro quem Jesus era. Mas por que somos tão afetados com palavras de terceiros? Porque dentro de mim há muita dúvida sobre mim mesmo. Dentro de você tem dúvida sobre você mesmo, irmão. Você é capaz. Se você é forte. Se você é bonito. Eu não tenho essa dúvida porque eu sei que eu sou bonito. Se eu não quebrar o gelo, irmão, você fica com essa cara de quem chupou limão azedo. Mas veja, há muita dúvida dentro de você sobre você mesmo. E agora preste atenção no que eu vou dizer. Há uma interrogação dentro de nós que precisa ser transformada numa exclamação. O diabo lançou muitos pontos de interrogação dentro de você. Essas interrogações precisam se tornar exclamações. O que é uma exclamação? É uma afirmação. E essas interrogações têm que se transformar em exclamações. De que tipo, pastor? Aquelas assim: eu sou filho de Deus. Eu sou amado. Eu sou chamado. Eu sou favorecido. Eu sou justificado. Eu sou perdoado. Eu sou redimido. Eu sou generoso. Eu sou a universal. Quem aqui já esperava por essa? Eu fico me perguntando se quando eu chegar no céu não vai poder fazer piada. Se ele não puder, eu vou fazer aqui então, irmão. Mas veja, querido, você tem dúvida de que é filho de Deus? Eu não sei se eu sou filho de Deus. Foi o Satanás que colocou isso dentro de você. Deus quer te dar a convicção: você é filho de Deus. Você é amado, é justificado, é favorecido, é próspero, é saudável. Agora, se eu permitir o diabo lançar dúvidas em mim, de forma que essas dúvidas se estabeleçam, eu vou começar a buscar respostas em outros lugares, e mais atrasado eu estarei para aquilo que realmente me importa. Eu não sei quem eu sou. Eu não sei se eu vou para cá, se eu vou para lá, se eu como, se eu não como, se eu durmo, se eu não durmo, se eu trabalho, se eu não trabalho, se eu vivo, se eu não vivo, se eu respiro, se eu não respiro, se eu tomo banho, se eu não tomo banho. Tem gente que não sabe de nada sobre si mesmo, e por não saber de nada sobre si mesmo, sabe o que eles fazem? Eles buscam respostas em todos os lugares, e quanto mais lugar eles buscam respostas, mais atrasados eles estão para aquilo que Deus tem.
Entenda que o intento do maligno, ao questionar a identidade de Jesus, era comprometer o propósito divino. Escute, quando o diabo ataca a sua identidade, ele quer comprometer o seu propósito. Foi assim que ele comprometeu o propósito de Adão e Eva, foi assim que ele tentou comprometer o propósito de Jesus. Se Jesus faz a proposta do diabo, Jesus tinha sido comprometido e todos nós estaríamos no inferno. Então, quando ele te questiona se você é ou se você não é, ele quer comprometer o seu propósito, assim como ele fez com Adão. Foi o besouro. Veja, o diabo não tentou algo novo com Jesus, ele apenas replicou o mesmo que fez no jardim com o homem. O padrão se repetiu, e porque ele teve sucesso lá, no princípio, ele continua tendo sucesso agora, ele vai continuar repetindo isso sobre nós. Por favor, olha para mim, busque firmar a sua identidade em Deus. Você já parou para pensar que nós estamos sendo privados do melhor porque não estamos definidos com a verdade? Irmão, pode acreditar no que eu vou te dizer, não é Deus que está retendo, não é Deus que não quer te prosperar, não é Deus que não quer te dar tantas coisas, é o fato de nós não estarmos definidos com a verdade dele no nosso interior que está nos privando de viver o que Deus tem. A mão do Senhor, a Bíblia diz que não está encolhida para que não possa salvar. Deus não está lá com a mão mirrada, escondida, não, vendo você passar necessidade e tantas outras coisas, diz: eu não vou te ajudar. Deus não está lá assim. As mãos do Senhor estão estendidas. O problema, imagina comigo aqui o cenário, estou terminando. Imagina as mãos do Senhor estiver pingando aí, pode fechar, Adriano, se estiver pingando. As mãos do Senhor estão estendidas para você. Preste atenção, olha aqui para mim. Imagina mãos estendidas para você. Se você não souber que essas mãos estão estendidas, você não vai pegar o que precisa. Se você cai e alguém vai te auxiliar para te levantar, ele vai fazer o quê? Estender as mãos para levantar você, sim ou não? Mas se você não vê alguém na sua frente estendendo as mãos para te levantar, você vai pegar o auxílio dessa pessoa? Não! Então, quando nós não estamos definidos com a verdade no nosso interior, nós vamos deixar de provar e vamos ser privados do melhor que Deus tem para nós. Então, querido, a pergunta não é como calar o diabo. Escute, vou terminar. Você não tem que perguntar como calar o diabo, porque, querido, não tem como você calar ele. Adão calou a serpente? Jesus calou o diabo? Jesus impediu do diabo falar com ele no deserto, irmão? Você não vai calar o diabo, esse miserável vai continuar falando. Então, a questão não é você calar o diabo, mas é você formar a sua identidade. Se você formar a sua identidade, não interessa o que o diabo vai sussurrar nos seus ouvidos, você vai saber que você é o que Deus está dizendo que você é. E mesmo que ele continue falando, o que importa é se eu estou conhecendo a verdade sobre ele, e a verdade sobre ele está me libertando do engano desse mundo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Eu estou conhecendo sobre ele, e ele está me libertando do engano do mundo, ele está me libertando da falácia dos homens, ele está me libertando da mentira do diabo, ele está me libertando do si, que tanto ficam dizendo para mim: ó, esse desejo que você tem aí, que não é de homem nem de mulher, esse desejo aí pode ser de outra coisa, talvez você seja isso. Não, você é o que Deus te chamou para ser, e qualquer outra coisa que passar disso vem do maligno. Por isso, querido, eu sou o que ele diz que eu sou, o resto é engano. Vamos repetir isso? Eu sou o que ele diz, o resto é engano. Essa é a sua verdade, irmão. Essa é a sua identidade. Se baste nisso, se valha nisso. Você vai ter muitos momentos para dúvidas, você vai ter muitos questionamentos ao seu respeito, mas eu não tenho a capacidade de imprimir dentro de você a verdade que só Deus pode revelar no seu interior.
Eu posso ser alguém usado para manifestar a mente e o coração de Deus, mas se isso não brilhar, e quem faz brilhar não sou eu, quem faz brilhar é o Espírito Santo. Se não brilhar aí dentro, irmão, você vai ter uma informação de que você é algo, mas não vai conseguir se apropriar daquele algo. Isso é uma verdade sobre todos nós. Sabemos muito, mas nos apropriamos muito pouco. Falamos muito, eu sou isso, eu sou aquilo, e você é mesmo. Mas você está reproduzindo uma verdade que você está ouvindo de alguém. Só que aquela verdade não brilhou dentro de você, não foi revelada dentro de você ainda. Porque se você diz que é filho de Deus, você não pode viver como filho do diabo. Se você diz que é generoso, você não pode viver como avarento. Se você diz que é generoso e vive como avarento, então a verdade ainda não resplandeceu dentro de você. Mas a sua verdade é, você é generoso. Vou dizer de novo, você é generoso. No seu espírito não há dúvidas disso, mas na sua alma, quem somos no espírito está firmado na mesma essência de quem ele é. Mas o diabo foi distorcendo a identidade com o passar dos tempos, nos confundindo, querendo nos fazer acreditar que somos o que ele diz que nós somos. E se continuarmos acreditando nisso, vamos continuar nos atrasando para o que realmente nos importa. Quem entendeu essa palavra? Então, querido, você é o que ele diz, o resto é engano. Você recebe essa palavra? Como é que eu vou descobrir? Repito, Pedro só teve a revelação por caminhar com Jesus, não foi caminhar longe não, foi caminhar ao lado dele. Amém? Você sabia que Jesus morou com Pedro? Jesus morou na casa de Pedro. Quem está morando na sua casa? Jesus morou na casa de Pedro. Era tão íntimo. Cuidado com quem você tem deixado entrar aí para morar com você, porque essa pessoa vai formar a sua identidade. Se for Jesus, tudo bem. Se não for, pode ficar tudo mal. Amém? Fica de